Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula deste módulo em que vamos estudar as 10 classes de palavras da língua portuguesa. É um assunto básico, mas muito importante, porque ele é a base para que você aprenda outros assuntos na língua portuguesa. Então, peço que você assista a esta aula e as outras também. Com atenção, faça anotações. Caso você tenha alguma dúvida, me mande uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, ou pode deixar nos comentários aqui para eu te ajudar, ok? É importante que você entenda muito bem para que fique mais fácil para estudar os outros conteúdos. Tendo dito isso, vamos iniciar a aula. Na nossa língua, a língua portuguesa, as palavras se dividem em 10 classes. Então, cada palavra que temos, ela vai pertencer a uma classe diferente. E cada classe tem uma função diferente. Ela pode ser um verbo, um adjetivo, um substantivo e assim por diante. Nesta aula, vamos estudar os substantivos. O que é um substantivo e os principais tipos de substantivos que temos na nossa língua. Bom, começando. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, objetos, lugares, sentimentos, ideias e emoções. Então, de forma resumida, podemos dizer que o substantivo é a palavra que usamos para dar nomes às coisas que temos ao nosso redor e às coisas que estão distantes. Substantivos são os nomes das coisas. Olhe ao seu redor e veja o que tem perto de você. Provavelmente tem uma caneta, um lápis, um papel, uma parede, uma mesa. Todas essas palavras são substantivos, porque são palavras usadas para dar nome às coisas que temos no nosso mundo, no nosso universo. Então, mesa, papel, cadeira, lápis, celular, bolso, roupa, dinheiro, tudo isso são substantivos. Por quê? São nomes das coisas, certo? E o substantivo, ele se divide em algumas categorias. Nós temos os substantivos próprios, substantivos concretos e assim por diante. A primeira categoria que temos aqui são os substantivos próprios. Veja só. Nomeia os seres de forma específica e começa com a letra maiúscula. Substantivos próprios são nomes, nomes de pessoas, nomes de cidades, de países, de estados, de províncias. Por isso, a primeira letra ela fica maiúscula. Brasil, o nome do nosso país. João, Maria, nome de uma pessoa. Rondônia, o R fica maiúsculo porque é um substantivo próprio, o nome do meu estado, o estado de Rondônia. Então, quando você estiver falando o nome de uma pessoa, de um animal, de uma cidade, lembre-se, é um substantivo próprio, porque ele é próprio daquele país, daquela pessoa ou daquele animal. E a primeira letra sempre deve ficar maiúscula, como você pode ver nos exemplos aqui. Este é o substantivo próprio. Nós também temos os substantivos concretos e abstratos. Vou explicar a diferença. Primeiro, o substantivo concreto, ele é usado para nomear seres que existem de forma real ou imaginária. Casa, fada, bruxa, pedra, anjo, cidade. Todas essas palavras, elas são substantivos concretos. Por que concretos? Olha só, o substantivo concreto, entenda desta forma. Quando você pensa nele, você consegue imaginar aquela coisa, a imagem vem à sua mente. Então, se você pensa em algo e na sua mente aparece uma imagem, você consegue visualizar aquela coisa, é um substantivo concreto. E o substantivo concreto, ele pode ser algo que você vê, que você consegue ver no seu dia a dia, ou algo que você não consegue ver. Por exemplo, se eu digo casa, casa é algo que você consegue ver, você consegue imaginar uma construção, casa.
Se eu digo pedra, você também consegue imaginar a imagem da pedra. Fada. Fada, você também consegue imaginar, mesmo que fada seja algo que não existe, você consegue imaginar uma mulher com asas, com uma varinha mágica, viu? Você consegue imaginar, então é um substantivo concreto, certo? A palavra anjo, dragão também. Você consegue imaginar um homem com asas de pássaro, com uma espada. A palavra dragão, uma cobra com asas. Veja, mesmo sendo algo que não, mesmo sendo coisas que não existem, elas podem ser substantivos concretos. Por quê? Porque você consegue visualizar na sua mente a imagem daquela coisa. Agora, o substantivo abstrato, ele é usado para nomear sentimentos, qualidades, estados ou ações. Veja os exemplos que eu trouxe aqui: amor, alegria, tristeza, estudo. Quando eu falo essas palavras, você não consegue visualizar na sua mente essas coisas. Se eu digo amor, no que você pensa? O que vem na sua mente quando eu falo amor? Talvez você tenha pensado em um casal apaixonado. Talvez você tenha pensado no amor de mãe. Talvez você tenha pensado no amor que uma família tem, uma família amorosa. Você pensou em outras coisas, mas você não pensou diretamente no amor. Por quê? O amor é um substantivo abstrato. Você precisou pensar em outras coisas, em um casal, em uma família, em uma amizade para pensar no amor. Então veja só, o substantivo abstrato você não consegue pensar, ter uma imagem diretamente dele. Você precisa pensar, recorrer a outras imagens, a outros substantivos. O concreto eu falo e você consegue visualizar aquela coisa. No abstrato, não. No abstrato, você acaba pensando, visualizando outras coisas. O mesmo serve para alegria. Se eu digo alegria, talvez você pensa em uma família alegre, em uma pessoa alegre. Ou seja, você pensou em outra coisa, em uma pessoa ou em várias pessoas. Você recorreu a outra imagem. Tristeza também, estudo. Se eu digo estudo, você pensa em alguém estudando ou você pensa em você estudando. Talvez você imagine vários livros. Essa imagem aqui que vem na sua mente, ela indica que é um substantivo abstrato. Por que abstrato? Porque você precisa pensar em outras coisas para pensar naquilo, certo? Nós também temos os substantivos coletivos. Substantivos coletivos, eles são usados para indicar um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, turma, um conjunto de pessoas, um conjunto de alunos; família, um conjunto de pessoas; cardume também, um conjunto de peixes; frota, um conjunto de barcos, de navios; uma frota naval. Então, este é o substantivo coletivo. Como o próprio nome diz, ele já nos dá uma pista de qual é o sentido dele. Substantivo coletivo. Agora, os substantivos primitivos e derivados. Substantivo primitivo é aquele que não vem de outra palavra. E o substantivo derivado é aquele que vem, que surge de outra palavra. Veja só. Exemplos de substantivos primitivos: pedra, flor, porta. Essas três palavras, pedra, flor e porta, elas não vêm de outra palavra. Por isso são primitivas, ou seja, são as primeiras palavras, por assim dizer. Agora, o substantivo derivado, ele deriva, ele surge de outras palavras. Então veja só, a palavra pedreiro, ela vem da palavra pedra. Ou seja, pedreiro é um substantivo derivado do substantivo pedra. Florista é um substantivo derivado da palavra flor. Florista.
A palavra A palavra porteira, ela é um substantivo derivado da palavra porta, como você pode ver. Então, lembre-se disso. Substantivo primitivo é a palavra que não vem de outra palavra, e substantivo derivado é o substantivo que surge do substantivo primitivo. Essa foi a aula sobre substantivos. Espero que você tenha gostado, tenha entendido e até a próxima.